Nós vamos hoje dar sequência no nosso estudo que estamos fazendo no livro de Mateus, algumas figuras que Jesus usa para explicar-nos o reino, os valores do reino, o nosso papel como cristãos. Domingo passado nós discutimos aqui a respeito de Jesus como o médico, não é, para os enfermos, o noivo para o casamento, e o todo, a novidade para o remendo, para aquilo que está rasgado, roto, mal feito. Isso foi domingo passado. Hoje nós vamos conversar a respeito de uma outra figura de linguagem que Jesus usa, o sal e a luz. Mas antes disso nós vamos orar, nós vamos entregar esse momento ao Senhor. E eu recebi um pedido até da Dot para nós orarmos, especialmente pelas questões dos cristãos no norte do Iraque. Nós vamos orar por isso e por algumas outras questões também. A situação no Iraque não está fácil, em geral, mas especialmente para os cristãos, não está muito fácil. Eles estão sendo forçados. A gente viu essa semana, mais uma vez ontem, um outro jovem, 40 anos de idade, sendo decapitado. É uma notícia triste que nos choca tanto. Mas essas questões de matar as pessoas, decapitar as pessoas, é uma ocorrência diária, especialmente no norte do Iraque. Diária, todos os dias. Crianças, homens, mulheres, idosos, que não se convertem à ideologia religiosa, política do Estado Islâmico. E nós vamos, nesse momento, orar por eles, para que o Senhor os abençoe, cuide daqueles irmãos, dê a eles coragem de se manterem firmes na fé. E tantas outras questões também, não é? Vamos orar, em poucas semanas temos eleições no Brasil, não é? E para escolher o novo presidente do Brasil, então temos que orar por isso também. Então nós vamos ter um momento de oração agora, e eu queria pedir que você procurasse uma ou duas pessoas. Nós vamos dar 1 ou 2 minutos de oração, mas procure alguém agora, 2, 3 pessoas, façam um pequeno círculo, talvez de pé mesmo onde você está, mas chame alguém do seu lado e vamos levantar um momento de oração, de clamor a Deus. Talvez por você mesmo, talvez aí entre vocês acabem tendo uma questão para a oração, mas nós vamos orar a Deus agora.
Amém. Deus nosso Pai, essas são as orações que fazemos. As orações que colocamos diante do Senhor, que clamamos por nós mesmos, pelas nossas lutas, clamamos pelas lutas que cada um de nós individualmente está vivendo. Colocamos isso diante do Teu altar, mas juntos aqui também hoje, Senhor Deus, oramos especialmente pelos nossos irmãos no Iraque. Que o Senhor tenha misericórdia deles, Senhor Deus. Que o Senhor tenha misericórdia primeiramente de suas vidas, que eles possam ter a vida poupada, possam viver uma vida em paz ainda entre eles, com suas famílias, tendo a liberdade mesmo num mundo tão difícil de louvar o Senhor. Ali está, Senhor Deus, talvez um dos grupos cristãos mais antigos, preservados na história. Que o Senhor tenha misericórdia deles, Senhor Deus, mas sobretudo preserva-lhes a fé. Senhor Deus, que as pessoas possam ter essa convicção de quem eles são em Ti, de que são Teus filhos por causa de Jesus Cristo. Não apenas isso, que neste momento até de grande luta e perseguição, como tem sido na história da igreja, que quanto mais a perseguição é intensa, tanto mais a Tua igreja cresce. Assim, Senhor Deus, tenha misericórdia daqueles que não Te conhecem naquela região, que vendo a firmeza, a fé, o amor daqueles que Te conhecem, Senhor Deus, que eles também desejem o Senhor. Assim, Pai, nós não temos palavras e talvez atos mesmos físicos para aliviar-lhes a dor, a opressão, mas temos o Senhor, temos a oração, e assim oramos esta noite no nome de Jesus. Abençoa-nos agora quando abrimos a Tua palavra, que o Teu Espírito que a inspirou, que Ele mesmo ilumine os olhos do nosso coração, que o Senhor abra nos ouvidos, os olhos, a mente, para que possamos ver, ouvir, entender e amar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar os irmãos. Muito bem, como disse, nós estamos fazendo uma sequência de estudos no livro de Mateus, de algumas palavras que Jesus usa para descrever o reino, descrever o nosso papel como cristãos e até mesmo o papel dele como nosso Salvador. E domingo passado pudemos compreender um pouquinho a respeito desse papel de Jesus, Ele trabalhando na nossa vida. Se nós pudéssemos olhar para esse nosso Senhor da maneira como olhamos domingo passado, sempre sabendo que Ele é o médico que veio para os enfermos, que há uma necessidade de reconhecermos a nossa enfermidade. Alguém que é muito bom, que você está são, você não tem problemas, você é perfeito, você não precisa de Jesus. Eu vim para os enfermos, Ele disse, os sãos não precisam de médico. Ele também disse que o povo dele é um povo, naturalmente, apesar de passar por lutas, como hoje os nossos irmãos no Iraque e tantos outros aqui estão passando hoje, apesar disso, o normal da vida cristã é uma vida cheia de alegria, ele diz, porque o noivo está com ele. O noivo está com o povo e nós explicamos isso, o que significa o fato de que o noivo está na festa junto com o seu povo e que há uma grande expectativa no nosso coração de que um dia nos uniremos a Jesus num grande e eterno casamento. Que hoje a igreja tem as suas rugas, como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, suas imperfeições naturalmente, mas que um dia estaremos nos casando com o Senhor e a igreja será perfeita, imaculada, diz o texto. Eu e você. E ele também diz que Ele é a novidade, a inteireza, que Ele não faz remendos em nós, que Ele não está disposto a tirar um pedaço e colocar um novo em cima do velho. Vimos que quando faz isso, o novo encolhe e traz junto consigo todo o velho. E vimos que se colocamos um vinho novo num odre, num recipiente velho, ele estoura. Ele diz, não, eu não trabalho com o velho, você precisa morrer e nascer de novo. É uma novidade de vida, eu quero fazer você completo, inteiro, totalmente é o que eu desejo. Eu não quero colocar você como uma coxa de retalho, você tem um pouquinho disso, um pouquinho daquela religião, um pouquinho daquele Deus, um pouquinho de você mesmo. Não.
Eu todo sou todo da tua vida toda. É assim que precisamos compreender Jesus Cristo. Ele diz, se você compreender isso, você vai entender o processo da salvação. Isso está claro, eu espero, domingo passado, na gravação, inclusive, se você não viu, de domingo passado. Hoje, um outro momento de Jesus em Mateus capítulo 5, vamos entender um pouquinho sobre o sal e a luz. É interessante que esse momento de Jesus, quando ele ensina, ele vai nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, dando uma sequência, ensinando num monte. Ele está num monte, um monte, talvez o Monte das Bem-aventuranças, como é chamado hoje em Israel, lá perto de Jerusalém, e neste monte ele ensina as multidões, e a primeira coisa que ele ensina às multidões que estão ali, ele chama seus discípulos mais perto, a Bíblia diz, e ele os ensina as bem-aventuranças. Ele diz bem-aventurado, ou abençoado, ou ainda a palavra grega makarios, quer dizer feliz. Pensa nisso. Nas lutas que temos tantas vezes, andamos de tão cabisbaixo, muitas vezes nos deixamos ser vencidos pelas problemáticas que vivemos, mas Jesus, ele declara que são felizes aqueles que, ele diz isso, bem-aventurados, abençoados serão. Isso é algo que vem de lá para nós. Felizes serão os mansos, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores, os fabricantes de paz, aonde não existe. Bem-aventurados que forem perseguidos por minha causa, felizes serão, ele diz. E nesse contexto de dizer feliz será de você, é o oposto do que ele diz adiante no capítulo 25 dos fariseus, ai de vós, é o oposto, porque ai é uma ameaça, ele diz, ai de vocês religiosos, que têm uma postura religiosa externa, que todo mundo vê e gosta, mas dentro de vocês estão apodrecendo, é mentira o que vocês estão vivendo um grande engano, é isso que vocês vivem, vocês são isso, me engana que eu gosto. Ai de vós, ele diz de um lado, mas aqui no início desse sermão, ele diz, feliz de vocês, que bom para vocês, abençoados serão vocês. E neste contexto de feliz, de abençoado, ele diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E aí nós temos que fazer um encaixe nesse processo, porque como um humilde pode ser sal e luz? Como um pacificador pode ser sal e luz. Como aquele que é perseguido por causa do Evangelho, pode ser sal e luz. Mas é o que ele diz, que nós temos que ser sal e luz. Então, a partir do versículo 13 até o versículo 16, na minha tradução diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor de sal, como lhe restaurar o sabor? Não dá, ele está dizendo. Para nada mais presta senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, como diz, um candelabro com várias velas e luzes, para colocá-la debaixo da cama, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Eu queria trabalhar com os irmãos hoje 3 perspectivas que Jesus nos dá nesse texto. Ele nos apresenta 3 óticas a respeito de nós, nesse texto. E a primeira delas é que Jesus nos dá a ótica, a perspectiva a respeito da nossa salvação. Ele diz assim, eu queria que vocês primeiro compreendessem algo que aconteceu com vocês que vieram para mim. A primeira coisa é que houve uma transformação, vocês foram transportados de um estado para um outro estado de ser.
Você era puramente barro, que todo ser humano é, feito de barro. O Salmo 116, ele diz assim, que a nossa estrutura é barro. Diz lá o Salmo 116 que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, ele diz. Ele diz, vocês não são feitos de aço, vocês não são o homem de aço, vocês não são feitos de ferro, nem de porcelana, vocês são pó, ele diz. Assim é que a Bíblia nos explica. A Bíblia diz que Deus nos fez do pó da terra. Não é verdade? Essa é a nossa origem. Mas ele diz, agora eu queria que você soubesse que não mais barro, mas agora vocês são sal. Ele diz, e vocês não são mais trevas, e nem moram nelas, agora vocês são luz e moram na luz. Então, se nós pudéssemos compreender o que aconteceu comigo no dia que eu entreguei minha vida a Jesus, no dia que Jesus me chamou da morte, e eu ouvi o seu chamado, e eu o aceitei como meu Senhor e Salvador, o dono da minha vida, o que aconteceu comigo é que eu deixei de ser barro e deixei de ser trevas e passei a ser sal e luz. O texto de Colossenses capítulo 1, versículo 13 ilustra isso de uma maneira impressionante, porque ele diz que porque Deus nos resgatou, dá uma expressão de força, mas também dá uma expressão de pagamento. Você sabe que a expressão resgatar aqui é comprar um escravo. Ele nos resgatou, mas a palavra, ela vem junto com uma força. Ela nos arrancou do reino do domínio das trevas. Alguém dominava, alguém colocou as garras em você, e aí é que você está. Você olha para a vida de algumas pessoas, você sabe que as garras das trevas estão ali sobre as suas costas. Você sabe. Mas sabe o que? Você estava lá também, e eu também. A salvação não é automática. Não somos todos filhos de Deus. A salvação é uma oferta gratuita de Deus para aqueles que creem, que acreditam. Ele nos transportou, nos tirou de lá. É como dizer que Deus nos deu um novo endereço espiritual. Você diz assim, o meu endereço é Rua da Escuridão, número escuro, e por aí vai. Hoje você tem um novo endereço, um novo código postal. Você hoje mora no reino do Filho do seu amor. Mudou. Se alguém tem que tirar uma dívida com você, se alguém tem que acertar uma conta com você, diz assim, está aqui o meu endereço, pode mandar a conta. Mas é um novo endereço. É o reino, eu moro hoje no reino do Filho amado. Efésios 5:8 é muito forte, porque diz que vocês outrora, antes, vocês eram trevas. Ele não diz que nós apenas morávamos nas trevas, mas ele diz que nós éramos trevas, mas agora são luz no Senhor. Vocês são luz no Senhor, então vivam como tal. Vivam como filhos da luz. O apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 2,9, que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses são apenas alguns exemplos. A Bíblia está cheia, repleta de versículos e passagens que diz que nós éramos trevas e nós morávamos nas trevas. Mateus 4,16, o povo que estava assentado em trevas. Essa ideia que um povo está rodeado de trevas, assentado no sentido, a minha vida inteira são escuridão, trevas. Ele diz, este povo viu uma grande luz. E ele associa assentar a treva. Você puder ler a Bíblia de uma maneira como o autor planejou que você lesse, fazendo as comparações analógicas, especialmente de Mateus, judaico, o estilo judaico, é o mais judaico dos 4 evangelhos. Ele faz comparação. Ele diz, assentado às trevas é a mesma coisa que assentado na morte. Ele diz, aos que estavam assentados na região da sombra da morte. A prova disso é que não nasceu vida, a luz raiou. Então é assim que nós morávamos, isso é que nós éramos.
Mas Jesus diz assim: vocês são sal, vocês são luz. Ele está nos abençoando com uma nova identidade. Ele diz: você não é treva mais, você não é luz mais. Perdão, você não é trevas nem escuridão, você agora é sal, você é luz. E é interessante porque no livro de João capítulo 9, versículo 5, Jesus diz assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aqui ele diz: vocês são a luz do mundo. Eu não estou mais no mundo, agora vocês são a luz do mundo. Aquele que ama a verdade, João capítulo 3, versículo 21, aquele que ama a verdade se aproxima da luz. O reino de Deus tem a ver com a luz, com a verdade, tem a ver com ser sal. E ele diz que houve essa transformação em nós. Essa é a primeira perspectiva que tiramos desse texto, que Jesus, de cara, ele nos dá uma perspectiva daquilo que aconteceu na nossa salvação, de que nós nascemos de novo, saímos das trevas. Imagine que eu e você estávamos lá um dia. Esse era o nosso mundo, aqui e eternamente. A escuridão, as trevas, a carne, mas que Deus nos tirou de lá. A segunda perspectiva que Jesus nos dá é a perspectiva a respeito do mundo. Não só ele fala, esta é a natureza da sua salvação, mas é também a ótica que eu queria que você compreendesse de como eu vejo o mundo. A minha perspectiva do mundo, ele diz. Primeira coisa que ele diz a respeito do mundo é que o mundo é decadente. Porque ele faz decadente em oposto ao sal. Se você é sal da terra, Jesus está dizendo que o mundo está decadente, o mundo está se decompondo, o mundo está se corrompendo. Logo o mundo não vai existir mais, porque como um câncer que vai comendo, o mundo está decadente, vai de mal a pior. Se você acha, se você tem esperança que de alguma maneira este mundo aqui melhore, eu quero dizer para você, não crie tantas esperanças. Você pode imaginar que talvez alguma coisa melhor aconteça para você, na sua família, talvez no momento da sua sociedade em que você está vivendo, na cidade que você vive, no país que você vive, mas o mundo como um todo, você vai ouvir mais e mais notícias piores. O mal vai se alastrar, a Bíblia diz. Aquele que fazia o mal vai fazer mal ainda mais. É o que a Bíblia diz, porque um buraco chama outro buraco. O mundo está decadente. É assim que Jesus vê o mundo. Nós amamos o mundo. Amamos o mundo, e a palavra mundo aqui é cosmos, é a ideia de um sistema. Ele não está falando necessariamente do planeta Terra. A palavra cosmos é um sistema de pensamento. É uma ideologia de vida. É um jeito de viver, é um conjunto de valores que importa para mim. Isto é que importa para mim, são estes valores que importam para mim. Para mim o que vale é o divórcio, é o adultério, é decepar a cabeça do outro, é a mentira, é a ganância, é a violência. São estas coisas que são importantes para o mundo. Esse sistema de um puxar o tapete de outro, de engano, de cobiça. Esse sistema que vai corroendo e comendo as pessoas por dentro, trazendo depressão, trazendo tristeza, insatisfação constante. Esse mundo que oferece coisas que nós nunca teremos, mas sempre fica oferecendo, e nós, como diz Salomão, corremos atrás do vento, tentando alcançar essas coisas que nunca nos satisfazemos. A palavra de Deus diz no livro de Pedro que aquele que tem a sua vida simples deve viver bem e desfrutar de sua vida. Nós não conseguimos, o buraco é enorme dentro de nós sabemos disso, nunca seremos satisfeitos, mas continuamos, porque de alguma maneira nos deixamos levar por um mundo decadente. O mundo não está melhorando. O mundo está piorando. E Jesus olha o mundo assim. Se você é sal do mundo, ele está dizendo, é porque o mundo precisa de sal. Às vezes nós culpamos o mundo.
Eu não lembro exatamente quem, honestamente falando, mas muitos anos atrás eu ouvi um pregador, ou foi numa discussão gostosa, teológica, eu não me lembro exatamente, alguém disse assim: você não chega em casa e olha para o peixe e diz assim: seu peixe burro, você está apodrecendo em cima da pia. Primeiro que peixe não é burro, peixe é peixe, burro é burro. Mas não é culpa do peixe morto em cima da pia apodrecer. A culpa é de que alguém não tomou uma providência. Alguém não salgou, alguém não congelou, alguém não fez alguma coisa para que o peixe não apodrecesse. Mas em Mateus capítulo 29, versículo 27 e 28, Jesus está discutindo a respeito do reino e ele diz: onde houver um cadáver, ele está falando do mundo, ali se ajuntarão os abutres, os corvos. Ele está dizendo, é assim que o mundo está nesse estado de putrificação, ficando podre. É assim que eu vejo o mundo, Jesus está dizendo. Esse sistema todo. Em 1 João 2,16, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, isso não provém do Pai, mas do mundo. Cosmos, ao sistema, não vem dele. E quantas vezes nós nos vemos indo nesse sentido? Em Deuteronômio 32:5, há um apelo de Deus, ele diz: seus filhos têm agido corruptamente, não como filhos, uma vergonha, ele diz. São uma geração pervertida e transviada. Saiu do caminho. Isso dá uma vergonha, ele diz. Porque o mundo, a perspectiva de Jesus é que o mundo está se corrompendo, está decadente. Será que nós amamos demais? Eu amo viver, meus irmãos. Nunca tive medo de avião. Ultimamente eu ando com muito medo de avião. Não sei se as minhas viagens à África me impulsionaram, deram um gatilho em mim que eu não tinha antes. Os aviões andam chacoalhando muito para aqueles lados de lá. Mas eu amo viver. Amo conhecer lugares, conhecer pessoas. Não é este mundo que estamos falando. É desse sistema de que nós queremos viver por demais igual ao mundo. E não é a roupa que vestimos, necessariamente, ou os lugares que vamos e onde comemos, também não. São os valores. Porque todo mundo vive assim, eu também vivo assim. Porque a tendência hoje é que os casamentos vão para esse lado. Então todo mundo disse, uma cachoeira como o Niagara Falls, disse para você, hoje é assim. Então você deixou de ouvir a voz de Deus que diz, sempre é assim. O mundo está decadente, segundo Jesus, mas também o mundo está em trevas, a perspectiva dele. Porque se ele diz que nós somos a luz do mundo, você tira a luz, o que Jesus olha para esse sistema do mundo são trevas. Salmo 107, 10, 11, assentaram-se nas trevas, na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os conselhos do Altíssimo. Eles se assentam nas trevas, os planos nascem nas trevas. É lá que se maquina o mal. É lá que se planeja. Não só a próxima cabeça que vai ser cortada, mas a próxima mentira que vai ser falada. O próximo olhar que cobiçará aquilo que não lhe pertence. Nas trevas. Vocês andavam, diz Paulo em Efésios 2, vocês viviam. O modo de vida de vocês era de acordo com o príncipe das trevas, ele diz. O príncipe que opera nas forças do ar, é o que o apóstolo Paulo diz. Pensa nisso. É assim que Deus olha o mundo. 2 Pedro 1,19, ele diz que a palavra de Deus é como uma candeia que brilha num lugar escuro. E a palavra lugar escuro que o apóstolo Pedro usa, ela poderia ser traduzida como um banhado, um lugar tenebroso, ou talvez, como temos no Brasil, um pântano.
Imagine um pântano desses que tem uma múmia andando no escuro e que tem trevas e que tem aquelas neblinas. É o que Pedro está dizendo. Esse é o mundo. A perspectiva que Deus olha para o mundo, para os valores, são essas. Decadente, em trevas. Muito bem. E é nesse cenário de perspectiva a respeito da nossa salvação. Eu salvei vocês, eu tirei vocês desse processo, desse ambiente. E eu coloquei agora sobre vocês uma responsabilidade e um privilégio. Porque eu também tenho para vocês uma perspectiva do seu ministério. Ele diz, vocês são o sal. E vocês são a luz. Plínio, esse escritor, historiador antigo, talvez do primeiro século, ele dizia que não existe nada mais útil do que o sol e o sal. Sol et sal, ele diz. O sal e a luz. Nada mais útil. Imagine naquele mundo antigo que não existia geladeira, não é verdade? Como se preservavam os alimentos se não eram com sal? Alguns historiadores acham que quando os bebezinhos nasciam, os pais, as mães, pegavam um punhado de sal, esfregavam no corpinho dele para limpar e purificar qualquer tipo de doença, num processo higiênico. Não era um rito religioso, mas higiênico, de asepsia. Porque esse era o valor do sal. Aliás, valor do sal, a palavra salário, vem da onde? Sal. É o peso em sal. De tão valioso que era o sal. Salário, vem daí. E Jesus diz, vocês são o sal. Eu tinha um amigo canadense, Doug, um missionário na China hoje. E o Doug ele não conseguia falar seu, sal e sol. Mas é difícil mesmo, né? Em português. Mas ele não conseguia. É interessante, no livro de Levíticos, capítulo 2, também no livro de Deuteronômio, Deus ele chama o povo para fazer uma aliança. E ele diz assim, venha fazer com Deus a aliança de sal, ele diz. Levíticos capítulo 2. Sal, porque não vai se corromper, porque vai durar, é para sempre, é pura, ele está dizendo, eu e você, ninguém mais. A gente tem dito tantas vezes, não é, que o cristianismo ele é inclusivista, porque é para todos. É para todos. Mas ele é exclusivista, porque ele é só Jesus. E é essa aliança de sal que Deus chama o povo para fazer, lá em Levíticos, capítulo 2 de Deuteronômio, ele diz, é uma aliança de sal, é exclusiva, é só nós, é pura, ele está dizendo. Jesus mesmo diz, tem de sal em vós, no livro de Mateus. Tem de sal. Colossenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, a sua palavra seja temperada com sal. Ele não diz isso? Seja o vosso falar, a sua palavra temperada com sal. Olha o que você fala, cuidado, tempera. Porque o sal, ele impede a decadência, o apodrecimento. E é possível, irmãos, alguma coisa nós fomos chamados aqui, temos que dar frutos aonde estamos. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, nessa cidade, nesse país, aonde é que Deus nos chama a sermos sal, para que possamos impedir a decadência, a decomposição. Porque o processo de decomposição de um mundo morto, veja, Efésios capítulo 2, diz, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Alguém morto só tem um caminho, a decomposição. O mundo está se decompondo. Então diz, você é sal, vai lá e impeça a decomposição. Haja, faça de verdade alguma coisa. Como talvez José fez no Egito. Era um homem, aliás era um jovem, que estava na cadeia, que foi vendido como escravo, que era estrangeiro num país, que não era o seu país, não era o seu idioma.
Mas esse jovem, na sua integridade, que ele foi sal na sua casa com seus irmãos, foi sal na hora da tentação, foi sal na cadeia, foi sal a hora que virou governador. Foi sal. Enquanto foi governador, primeiro-ministro do Egito, ele foi sal na terra, e enquanto ele esteve lá, ele preservou, impediu que se corrompesse mais. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, se você gosta muito de estudar a escatologia, o escatom, o fim dos tempos, a palavra de Deus diz que aquilo que segura o iníquo será retirado. Pensa nessa expressão, Tessalonicenses. Ele diz que hoje o mundo não está tão apodrecendo, decomposto, porque tem alguém que segura o iníquo, o mal. Ele diz, está segurando, mas que quando este que segura, que retém, que detém o iníquo for tirado da terra, quando isso acontecer, o mal vai se multiplicar sobre a face da terra, porque aí não tem barreira mais. O meu entendimento da passagem é que aquilo que detém o mal é o Espírito de Deus através da igreja de Deus. Tem que ser, porque a igreja é o sal da terra e a luz do mundo, que impede a decomposição, capacitados no poder do Espírito Santo e da obediência à palavra de Deus, de viver vidas íntegras e salgar a terra. Como Daniel salgou a terra no seu período, quando ele estava num reino diferente, na Babilônia, escravo, e ele diz que ele optou por não se contaminar. Lembra disso? Não vou me contaminar. E ele foi tão radical. Isso é um chamado, hein? Cuidado, meus irmãos. Isso é um chamado específico. Você pode ser chamado para alguma coisa assim. Daniel foi chamado, inclusive, a não se contaminar, inclusive com as carnes da Babilônia. Isso era para ele. Ou como Esther, que se tornou a rainha na Pérsia. Nós temos essa incumbência sobre nós. O sal impede a decadência, mas também dá sede. Rapidamente, quando eu era criança, menino pequeno lá em Piauí, eu me lembro da televisão muito preto e branco, ruim, com chiado, mas eu me lembro, vinha assim, não tinha televisão que vinha de São Paulo, a gente dependia mais de Curitiba para receber a televisão, mas eu me lembro de uma propaganda, assim que lançou no Brasil, a Sprite. E aí era assim, de um cara que estava andando no deserto, e ele está assim, se arrastando naquele sol impressionante, os lábios já estão cortados, saindo sangue, tem areia por toda a terra, e ele chega finalmente num bar. E quando ele chega naquele, como chama, balcão do bar, você acha que ele vai pedir água, né? Ele diz, um saquinho de amendoim torrado e salgado. Aí ele come mais, ele está seca a boca dele, seca. E ele vai comendo, aquele negócio, você vai ficando com uma sede, e quando ele está morto de sede, sal por todo lado, ele diz, agora me dá uma Sprite. Legal, né? Mas eu raramente tomo refrigerante, então... Mas o sal, ele provoca sede. Será que eu e você podemos provocar sede nas pessoas? Será que eu e você podemos viver com o nosso chefe, ou com os nossos subordinados, ou no nosso casamento, na nossa família, onde for, no seu convívio, numa roda de amigos, e de alguma maneira você provocar sede nas pessoas, para que lá dentro a pessoa vá à sua origem mais essencial, porque todo ser humano depende de Deus, e um dia voltará à fonte da água viva que é Jesus Cristo. O sal penetra, o sal ele afunda, ele salga, ele entra na pele humana e ele provoca uma limpeza que promove um ambiente de cura. Quantas vezes eu e você precisamos chegar um para o outro e falar a verdade um para o outro. Pare com isso não está correto, e aquilo choca. E aí ou nós não gostamos porque somos dodói, ou qual é a palavra mesmo? Muito sensíveis, melindrosos, e não gostamos que ninguém nos repreenda em amor, na verdade. Então saímos, preferimos. Mas isso não é o reino.
O reino é a cura constante, todos os dias. Você acha que você já está pronto? Então você não precisa do médico, como dissemos ontem. Mas se constantemente há um trabalho de Deus em nós, aquele que começou a boa obra, não diz isso? Ele a completará hoje. No dia. Ele está num processo nos purificando, então deixa salgar. Amizades boas, um salga o outro. Provoca limpeza. E dá sabor. Você não pode ser só alguém que vai, fura, penetra e machuca. A vida tem que ter sabor. O sal tempera. O sal preserva o que é bom. Em 2 Reis capítulo 2 você vê uma ilustração interessante. Quando há uma contaminação no manancial ali das águas de Jericó. E eles chegam para o profeta Eliseu. Diz: profeta, as águas não dá para beber mais, elas estão contaminadas. E Eliseu diz o quê? Me traga um prato limpo com sal. Me traga um prato limpo com sal. A Bíblia diz que Eliseu então joga aquele sal sobre a água. Simbólico, porque ele era Eliseu. Simbólico. E as águas são purificadas. Como nós podemos nos purificar entre nós, meus irmãos? E nós podemos também começar a purificar tantos que estão aí, precisando de cura espiritual. Voltar para o Senhor, voltar para a casa deles, da onde eles nunca deviam ter saído, que é Jesus Cristo. A nossa perspectiva do nosso ministério que Jesus dá é que nós somos também a luz. A luz revela a verdade, ela expõe aquilo que é mesmo. Protege, porque mostra de verdade. Você vai fazer uma cirurgia, imagine, no escuro. Você precisa de luz para ver exatamente aonde é que precisa alguma coisa acontecer. E quando a verdade vem à tona, você sabe exatamente o que tem que ser feito. Você não pode agir no escuro, como a gente diz no português. A luz aquece. Se você já leu alguma vez aquele livro Ivan o Terrível, na Rússia, daquele homem cristão preso, e que ele foi para a solitária, e como ele sofreu na solitária. E que ele ficava na solitária no frio, com muitos graus. De vez em quando ele era colocado no sol para aquecer. Foi o primeiro livro que eu li. Em 1900. A luz nos guia. Lâmpada para os meus pés. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, para a minha decisão aqui, imediata, agora. Luz para o meu caminho, onde eu vou, até onde eu for. Eu preciso estar perto dessa luz, e a luz faz exatamente isso. A luz, ela traz cores ao ambiente, ela revela tudo o que existe. A luz, ela traz vida, espanta a escuridão. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 19, eu vou ler com vocês. O fruto da luz, o que resulta da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas. Você acha que vai dar em alguma coisa, Paulo está dizendo? Não vai dar em nada. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes exponham as obras infrutíferas das trevas à luz. Deixa a luz brilhar, deixa a luz do sol brilhar, do céu brilhar. Porque aquilo que eles fazem em oculto, no escuro, até mencionar é vergonhoso, apóstolo. Eu não posso repetir o que eles dizem, o que eles falam. A minha boca não pode repetir essas palavras que eles dizem. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso que foi dito, desperta, acorda, você que está dormindo. Levanta-te dos mortos, você está morto, levante, Cristo. Que a vossa luz resplandecerá sobre você. Ele vai brilhar sobre você. Malaquias, lá no final de Malaquias, o profeta, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 4, versículo 2, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça.
Imagina, você teme o meu nome, para você que teme o meu nome vai nascer o sol da justiça, a luz da justiça de Deus vai brilhar sobre sua vida. Desperta você que dorme, que está longe de Deus, que se associou com as trevas, acorda, sai dessa, para que a luz da justiça de Deus brilhe sobre a sua vida. Esse é o nosso ministério. Agora, o ministério também, ele traz um resultado, não é? Porque veja essa passagem de Jesus, como diz assim, que versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Note o crescente argumento que Jesus nos dá. Quer aprender a fazer um sermão? Você faz uma dissecação do texto, você divide e subdivide o texto, e uma das maneiras, num versículo diz, brilhe a sua luz. Aqui dá um sermão. Vejam as suas obras, dá outro sermão. Glorifiquem o seu Pai que está nos céus. O que chama atenção nesses três aí? O que é igual nos três? Sua, seu. É a sua luz. É a sua obra. É o seu Pai. Você percebe? O Jaime faz. Os líderes da igreja tomam a decisão. Vou mandar um dinheiro lá, sei lá, alguém daquela organização X faz. É a sua luz que tem que brilhar. É a minha luz que tem que brilhar. Não são as obras dos outros. Tem que ser, claro. Mas é a sua. Qual é a sua participação? Você é o sal, você é a luz. E quem é seu pai? Que pergunta! Quem é seu pai? Porque alguma coisa alguém vai ver em você. Não é verdade? Você não passa incólume pelas pessoas, desapercebido pelas pessoas. Não é que você passe, de repente você viveu e não acontece. Alguém olha você. Alguém observa você. E a pergunta máxima que se faz é quem é seu pai? Qual tipo de luz você brilha? O que são as suas obras? Por que você as faz? Mas é nesse crescente que se dá, porque você responder quem é seu pai, você naturalmente vai dizer, como dizia o falecido Dr. John Stott, ele diz assim, porque isso vai resultar que eles glorifiquem a luz e não a lâmpada. Porque a luz vai dar o foco exatamente na pessoa de Deus. Que não sou eu que fiz. Apesar de ser minha luz, minhas obras e meu Pai, a glória, glorifiquem a Ele. Eu sou a lâmpada, mas é a luz de Jesus que tem que brilhar dentro de nós. Não é que nós fazemos boas obras para alcançarmos a salvação. Se você faz isso, eu quero dizer, em primeiro lugar, faça boas obras. Ajude todas as velhinhas a atravessar a rua. Mas você não vai ganhar salvação. Salvação não se compra, é incomprável, impagável, introcável, inegociável. Salmo 89, se eu não me engano, diz que ainda que eu vendesse todos os meus bens, eu não poderia pagar o preço da minha redenção. A salvação é um dom gratuito de Deus. Aquilo que eu não podia fazer, Ele fez por mim e por você na cruz. Eu tenho que crer e me apossar dessa salvação, desse Salvador, desse Senhor dentro de mim. E porque eu sou salvo, eu faço as boas obras. Eu não faço boas obras para ser salvo. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, que Deus preparou de antemão. Deus preparou de antemão para que eu andasse nela. A expressão andar nas boas obras, usada lá no grego, é um estilo de vida. Não é que eu marco na minha agenda o seguinte, muito bem, atravessar 3 velhinhas a rua. Aí eu fico esperando, aí passa lá, não é velhinha, não vale. Tem que ser uma velhinha. Não.
É um estilo de vida, é natural para mim servir. É natural para mim fazer boas obras. É meu estilo de vida. Porque eu já fui salvo. Porque eu sou sal. Porque eu sou luz. Vamos continuar. Perspectiva do nosso ministério, passei. O privilégio. Aliás, deixa eu voltar. Esqueci de uma coisa. É interessante que ele diz assim que a gente coloca a luz e ilumina todos que estão dentro de casa. Jesus fala isso no versículo 15, não é? Mas ele diz que nós somos a luz do mundo. Mas me parece que Jesus está querendo dizer, dentro da sua autenticidade, é que nós não brilhamos lá fora apenas. Começa a brilhar dentro de casa. Sua mulher tem que ver que você é de verdade luz. Seu marido, seus filhos têm que ver que você é luz mesmo, antes de você brilhar lá longe. Oswald Smith, ele disse que a luz que brilha mais longe, ela brilha mais forte quando está perto. Não é verdade? Se ela brilha muito longe, muito longe, muito longe, é porque tem uma força forte aqui pertinho de mim, que me leva a brilhar tão longe. Isso é muito sério, meus irmãos. Porque às vezes a gente tem sonhos missionários. Vou para a China. E dentro da minha casa, eu não sou sal e luz. Muito bem. Jesus nos dá uma perspectiva do nosso ministério, o privilégio. O privilégio. Errado. Vós sois. É você. É você. Você tem que tomar isso para você. Sou eu. Não pense que alguém podia fazer diferente. Você é, ele diz. O sal é o caráter, enquanto que a luz é a conduta. Isaías 58, versículo 7, diz que quando nós cuidamos dos ferimentos do pobre, Isaías 58, a nossa luz brilha. Interessante, não é? Tem a ver com conduta, tem a ver com a bem-aventurança. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurado, feliz aquele que andar de verdade, aquele que chora, aquele que tem fome e sede de justiça. É você que tem que ter este caráter transformado dentro de você e uma conduta que reflete esse caráter. Mas também é uma responsabilidade. Porque o sal, ele pode perder o sabor. É interessante, Jesus usa uma palavra grega aqui, moraino. Não tem um carro chamado moraino? Mas moraino, a palavra grega que Jesus usa, na realidade é insensato, ou no sentido de não faz sentido. Sabe, em inglês, doesn't make sense. Não faz sentido, não tem conexão. Como pode um sal perder o sabor? Ele diz, não faz sentido. Sabe como era a questão do sal? Rapidamente, é o seguinte. Sal no Antigo Testamento, nas épocas bíblicas, o sal não era como nós temos hoje, puro, como eu e você compramos, com iodo e tudo mais no mercado. O sal ele era apanhado perto do Mar Morto, ali em Israel, por exemplo. E ele era como se fosse uma terra, uma areia do mar, da praia, que é branca. E aquela areia misturada com areia, com grãos e com terra, tinha sal, que nós conhecemos hoje como sal. Eles não tinham ainda como purificar o sal como nós chamamos hoje. Então sal para eles era tudo aquilo que se chamava sal. Só que o sal, conforme vai sendo usado, ele evaporava. E não apenas isso, eles pegavam o sal, por exemplo, faziam um bolinho como se fosse um cookie, um biscoito grande, e misturavam ainda o sal com um esterco de pombo ou de estrume de cavalo, misturavam aquele sal e eles faziam com aquilo combustível para aquecer a casa, para fazer fogo, para cozinhar.
Só que depois que ele cozinha por um tempo, o fogo está aceso por um tempo, o sal, ele perdia a força dele. Aí não servia para mais nada. O que eles faziam com aquilo? Eles moíam aquilo e eles usavam para pavimentar e enfeitar a frente da casa. Sabe as casas com ruas branquinhas? Era sal. Para eles aquilo ainda era sal. Eles não tinham uma palavra como areia e sal. Os dois eram sal. E Jesus está dizendo, o sal depois que perde a sua força, o seu valor, ele não serve para mais nada, a não ser pisado pelos homens. E você vai de salvador da sociedade a material de pavimentação de estrada. O sal não pode perder esse valor, não pode se misturar tanto, ele tem que se misturar com as pessoas, mas ele não pode se contaminar e perder a sua força. É o que Jesus está dizendo. A luz pode ficar escondida, Jesus diz. Mas aqui tem um problema também técnico, grego, também difícil. Tem aqui uma impossibilidade. Porque Jesus está falando das casas, quando ele diz assim, não dá para fazer isso, ele está dizendo, não tem como esconder uma luz, a não ser que você apague. Especialmente naquela época, o material usado para construir as casas, hoje é tudo de drywall, aqui por exemplo. Mas naquela época, o tipo de limestone que eles usavam, as pedras que eles usavam, essas pedras, elas refletiam. Eles não tinham como nós temos hoje, tão comum, janelas com cortinas e tudo mais. Se você acendesse uma vela na sua casa, na sala, todo mundo do lado de fora, especialmente de longe, ia saber que tinha uma luz lá dentro. Quando Jesus está dizendo assim, você não pode pegar a luz e colocar debaixo da cama, ele está dizendo o seguinte, não tem jeito. Luz vai brilhar sempre, e se não está brilhando, talvez não seja luz. E esta é a impossibilidade. Essa é a dificuldade do texto. Essa é a dureza do texto, que eu e você temos que enfrentar de verdade, hoje à noite. Porque não é que você vai dizer para você assim, auto-enganar-se a si mesmo. Isso é uma redundância, obrigado àqueles que riram. Não, é que eu não ando assim realmente vivendo o Evangelho, anunciando o Evangelho para os perdidos, sendo sal e fazendo boas obras para as pessoas, caridade, ou sei lá o que, uma vida íntegra, amorosa, saborosa, gostosa. Não, não é, é porque a minha luz anda fraquinha e eu dei uma escondidinha nela. Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo que ou você é luz ou você não é luz. Porque não dá para esconder, é o que ele diz. Nós precisamos nos envolver com o mundo. Nós estamos no mundo. Mas nós não podemos nos contaminar. Finalmente, Jesus nos dá uma perspectiva do nosso ministério. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que João Batista era uma luz que ardia e alumiava. Cada vez que eu estudo mais João Batista, mais eu me apaixono por esse homem. É um homem apaixonante. João Batista, esse homem que comia gafanhoto e mel, e vestido de roupa de cabra e camelo, e andava no deserto, e gritava, sua raça de víbora, arrependam-se. Mas que atraía multidões para si. Este homem que disse, eu não sou digno de amarrar as correias das sandálias de Jesus, que ele cresça e que eu seja diminuto na presença dele. Esse João Batista, a Bíblia diz, que o próprio Jesus disse, que o maior homem nascido de mulher, o maior ser humano nascido de mulher, João Batista, não é outra pessoa. Lamento se você tinha uma outra pessoa na cabeça. Você, por exemplo. Ele era uma luz que ardia e alumiava. John Wesley, 200 anos atrás na Inglaterra, dentro da igreja anglicana, fez uma revolução e nasceu a igreja metodista. E alguém escreveu a respeito dele, que as pessoas andavam, isso 200 anos atrás, 600 quilômetros, 1000 quilômetros, para ver um homem em chamas. Para ver um homem pegando fogo. O apóstolo Paulo olha para mim e para você e diz assim, você no meio de uma geração pervertida e corrupta, você deve resplandecer como luzeiros no mundo.
Esse é o desafio para mim, para você hoje à noite. Somos sal e luz. Vá ser aquilo que você é. Não seja aquilo que alguém quer que você seja. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, não vos amoldeis ao mundo. Enquanto estamos no mundo, não permita que o mundo se amolde em você, amasse, a forma saia de lá, e quando o mundo sair, puf, você é um mini mundo. Você pensa igual ao mundo, seus valores, sua crença. Não. Você é sal, você é luz, você salga o mundo. Você alumia o mundo. E aponta para Jesus e diz, é lá, para onde eu estou indo. Vamos orar? Fique de pé comigo. Nós vamos orar ao Senhor. Muito bem. Quero fazer uma coisa diferente. Quero orar com vocês, pedir que o Senhor nos abençoe. Mas eu vou colocar o Roberto numa fria hoje. Posso, Roberto? Posso te chamar aqui para orar? Vem aqui, Roberto, por favor. Só que eu senti isso no coração. Roberto quase nunca está com a gente, né? Vem e vai, vem, trabalha, viaja tanto. Mas hoje ele está aqui. É um homem de Deus que eu respeito tanto também. E desculpe te colocar assim, mas eu achei que eu devia, Roberto. E eu queria ser obediente ao Senhor. E eu queria que você orasse por nós. E nós vamos, depois disso... Vamos orar. Senhor amado, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse privilégio maravilhoso, Senhor, de termos conhecido a Ti, Senhor, de termos sido chamados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Senhor Deus, não existe nada mais maravilhoso, mais precioso, Senhor, que a salvação em Ti, Senhor Deus, que podemos ver essa luz em Ti, Senhor, sermos atraídos por Ti, Senhor Deus. Senhor Deus. Nos arrependemos, chegamos a Ti, Senhor Deus, reconhecendo que somente Tu és o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, Jesus. Sim, Senhor Deus. Eu te agradeço por cada um aqui, Senhor, que tomou essa decisão, Pai. Obrigado, Pai. Que ouviu, Senhor Deus, o Teu convite, Pai, que foi tocado pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Que tomou uma decisão, Senhor Deus, que a vida és Tu, Senhor. Tu és o significado de tudo, Pai. Foi para isso que nós fomos criados, Senhor, para conhecermos a Ti, para nos entregarmos a Ti, para sermos Teus, para honrarmos a Ti, Senhor. E um dia, Senhor Deus, queremos estar face a face contigo, Senhor. Sermos recebidos por Ti, Senhor Deus. Sermos recebidos como servos fiéis, Senhor, que testemunharam de Ti, Senhor. Que testemunhamos de Ti com nossas vidas, Senhor Deus, com o nosso proceder, com o nosso caminhar, com nossas palavras, com nossas ações. Eu te agradeço, Senhor, porque essa palavra me tocou nessa noite, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque tocaste, Senhor, a muitos aqui, Senhor, com essa pergunta, Senhor. Somos sal, somos luz. E é assim como um pai faz a um filho, Senhor. Tu vem e nos busca, Senhor, e nos encontra. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, e peço, Senhor, para que Tu possas abençoar a cada um nesta noite, Senhor, como eu sou abençoado, Pai. Como o pastor Jaime é abençoado, Senhor Deus, quando ele ouve a Tua voz, a direção do Teu Espírito Santo, Senhor, e entrega a Tua mensagem com ousadia, Senhor, com cuidado, Senhor, com amor por cada um que está aqui, Senhor, cada um que está ouvindo, Senhor Deus, pela internet, Pai, porque nós sabemos do amor do Teu servo, Senhor, por nós, assim como o Teu amor por nós, Senhor Deus. Abençoa-nos nesta noite, Senhor, com o coração contrito, Senhor Deus, com um coração humilde diante de Ti, Senhor Deus querido, para que possamos alcançar a Tua misericórdia, Senhor Deus, para que possamos alcançar também sabedoria, Senhor Deus, na Tua palavra, Senhor Deus querido, e que isso possa se traduzir, Senhor Deus, no nosso caminhar, Senhor Deus, no nosso dia a dia, Pai, em casa,
com nossos esposos, nossas esposas, Pai querido, com nossos filhos, Senhor Deus querido, com nossos amigos, com nossos colegas no trabalho, Senhor Deus, com os nossos superiores, Pai querido, com os nossos subordinados, ó meu Deus, com os nossos vizinhos, Pai querido, e com a gente mesmo, Pai querido, com nossas decisões e tudo o que fazemos, Pai querido. Nós submetemos isso a Ti, Senhor Deus, pois desejamos a Ti, ó Deus querido, pois desejamos, Senhor, que Tu cresças em nossas vidas e nós diminuemos, Senhor Deus, que tenhamos mais de Cristo em nós, Senhor, mais da Tua palavra, Pai. É o que eu te peço, Senhor, no nome precioso de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Amém, graças a Deus. Muito bem, dá um abraço gostoso numa pessoa e diz assim: seja sal, seja luz, e glorifique a Deus na sua vida, em nome de Jesus. Boa semana, até semana que vem. Não esqueça de dar um abraço especial na Carol, na Gabi e no Keegan. De boa viagem para eles.